convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o profeta Daniel, capítulo 12, versículo 13. Este é o último versículo do livro de Daniel e Deus está falando com ele. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e, ao fim dos dias, se levantará para receber a sua herança. O tema de hoje é: o melhor conselho é seguir na fé em Cristo. Deus havia trabalhado bastante através do seu instrumento, o profeta Daniel. Esse profeta estava exilado junto com o seu povo na Babilônia. E este profeta Daniel, ele recebeu muita capacidade do Senhor. Mas diante de tantas coisas que ele pôde fazer em nome do Senhor, ele assim mesmo foi fiel a Deus até a sua morte. Era uma pessoa exemplar. Para Daniel, Deus disse que ele iria descansar. Deus falou assim: você descansará. Esse descanso aqui é a morte. Então, poderíamos trocar a palavra por descansará por morrerá. Mas por que a morte é um descanso? Para o cristão, é um descanso, porque acabaram as tribulações, acabaram a culpa do pecado, acabou tudo. Tudo que é malvado acabou. Então, a partir da morte, o corpo, sim, ele fica para a decomposição. Mas a alma, ela vai leve, suave, santa, perfeita para junto do Senhor. E lá ela descansa. Mas Deus ainda continuou dizendo, não disse só isso, mas se levantará. Descansará e se levantará. Quer dizer, esse levantar depois da sua morte, do seu descanso, é a ressurreição do último dia, onde Daniel novamente receberá o seu corpo, mas agora perfeito, que não vai ter mais as tribulações, os defeitos do pecado, e assim ele partirá junto com o seu Senhor para a vida eterna. Mas tem a terceira parte que Daniel também precisava ouvir. Primeiro, que ele iria um dia morrer. Depois, ele iria um dia ressuscitar. Mas, enquanto a sua morte não chegava, ele iria viver. Por isso, disse Deus que ele deveria viver o seu caminho, seguir o seu caminho. Mas que caminho? Aquele que ele já seguia, na confiança do Senhor, ser agradável a Deus. Para nós, Daniel, o grande profeta do Senhor, foi um dos maiores exemplos de vida que nós poderíamos copiar com toda a tranquilidade. Porque, mesmo ele perdendo tudo, tornado-se escravo, viver numa terra estranha, sem a sua família, e sem ele poder ter uma família para ele e ser também um pai de uma criança, de um filho e de uma filha, assim mesmo ele foi fiel ao Senhor e fez o seu trabalho da melhor forma. Não reclamou, ficou fiel ao Senhor, e quando Deus o convocava para fazer alguma coisa, ele estava sempre pronto para fazer. Com certeza, Deus tinha um grande orgulho do seu profeta Daniel. Isso podemos ter uma certeza. Nós não vemos repreensão nenhuma, apenas que ele era convocado para trabalhar e ele fazia da melhor forma, e aqui no final nós vimos o grande elogio do Senhor. Você vai viver o seu caminho, depois você vai descansar e vai se levantar novamente no último dia. Daniel não era perfeito.
Daniel era um pecador, como nós também somos um pecador. E não podemos aqui colocar que ele era uma pessoa santa, perfeita. Ele não era, ele era um pecador, mas era uma pessoa santificada por Deus todos os dias. E ele queria, de fato queria seguir o caminho do Senhor. Não foi o Senhor que foi o pegar para que ele andasse no caminho do Senhor, ou os seus amigos, ou alguém, um outro profeta, fosse chamar a atenção dele. Siga o caminho do Senhor, que é melhor. Daniel fez sozinho isso. Com a ajuda de Deus, ele não arredou o pé do caminho do Senhor. E este é um grande conselho para nós também. Seguir na fé em Cristo em nossos dias. Não que alguém tem que chamar a atenção da gente. Isso, para mim, é o fim da picada quando alguém tem que chamar a atenção de outro porque está se desviando do caminho da fé. Nós temos condições sozinhos e Deus nos dá essa condição de nós ficarmos firmes no caminho da fé. E o caminho da fé é uma vida de arrependimento e de perdão. Tentar fazer o melhor aqui na terra pela sua família, pela igreja, no seu trabalho e sempre na confiança do Senhor. Viver junto com Deus, esse é o melhor conselho que Deus vai nos dar também todos os dias. E assim, um dia nós também vamos descansar, mas um dia vamos também levantar, quando Jesus vier para nos chamar dos túmulos e nós vamos nos levantar novamente com o corpo perfeito, santo, espiritual. E assim nós partiremos para junto do Senhor. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos a caminhar no Teu caminho da fé, caminho do amor, do arrependimento e do perdão. Ajude-nos a ficarmos sempre fiéis ao Senhor até o fim da nossa vida. Em nome de Jesus, amém.